Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém. Deus seja louvado. Nós já estamos aqui no nosso comando bíblico para junto nós orarmos. Eu vou orar com você e por você, tá bom? Mas antes, seja um membro desse canal, se inscreva, deixe o seu gostei para que esse trabalho possa prolongar aqui e que as pessoas recebam como bênção na vida de cada um, daquele que vai receber, daquele que vai ouvir, como forma de uma palavra de esperança que o Senhor tem a cada coração. Então, neste momento, eu gostaria de chamar a sua atenção para o Salmo 125. Isso mesmo, o Salmo 125, um salmo forte, um salmo que inspira confiança. E eu creio que o Senhor ele quer falar conosco nesta noite. Talvez eu esteja falando com pessoas que está angustiado de alma, não sabe o que fazer. Mas eu quero dizer que a sua confiança ela tem que estar colocada no Senhor. A sua confiança ela tem que estar posta nele para que você venha a vencer os obstáculos e as adversidades da vida. Então diz assim a palavra de Deus: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cedro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e os retos de coração. Quanto aos que se desvia para as sendas tortuosas, levá-lo-ás, Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém? Que palavra forte. É um tema pertinente que fala sobre a fé inabalável. Aqui nós encontramos alguns ensinamentos. Esse salmo significa confiança inabalável em Deus e na sua proteção divina, comparando os que confiam no Senhor aos montes de Sião, que permanece firme para sempre, mesmo diante das adversidades, das opressões dos ímpios, prometendo que Deus cerca o seu povo como os montes cercam Jerusalém, trazendo justiça, paz aos justos e julgamento aos maus. Um cântico de esperança para os peregrinos judeus, ensinando a perseverança na fé e na retidão. Aqui há uma segurança e estabilidade. Aqueles que confiam em Deus são como os montes de Sião, um símbolo de Jerusalém e da habitação de Deus. E não serão abalados ou destruídos, mas permanecerão firmes para sempre. Amém? Então a nossa confiança, ela tem que vir do Senhor. E aqui também há um ponto muito importante que é a proteção divina. Assim como as montanhas rodeavam Jerusalém, o Senhor cerca o seu povo, protegendo continuamente. Aqui dá a ideia que nós temos ao nosso redor um campo de proteção. Louvado seja Deus. É como está escrito no Salmo 91, que habita no esconderijo do Altíssimo, é o que habita. Então nós temos esse campo de proteção divino ao nosso redor, um contraste entre os justos e os ímpios. O domínio dos maus sobre os justos não será eterno. Deus não permitirá que o cedro dos ímpios se mantenham sobre a herança dos justos, aplicando o juízo aos perversos. Eu não sei quem tem se levantado contra a sua vida, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe. Deus é o justo juiz. Amém? Deus seja louvado. E aqui nós temos que manter a nossa fé em tempos difíceis. Nós temos que ter fé, perseverança, esperança. E esse salmo aqui encoraja os que buscam a Deus a não se desviarem para os caminhos tortuosos, a não praticar o mal, não praticar a imoralidade, mas praticar o bem, pois a graça de Deus o sustenta mesmo em meio às atribulações. Queridos, a graça de Deus nos sustenta mesmo em meio às crises.
Talvez eu esteja falando com pessoas que estão passando por crises existenciais, crises emocionais, problemas familiares, que o qual já olhou para os lados e não tem uma solução, mas eu quero dizer para você, Deus é o Deus que opera em tempos difíceis. Deus é o Deus que sustenta, mesmo quando aparentemente não tem o que fazer. Mesmo quando aparentemente o cenário é de derrota, ele é mesmo assim, ele te sustenta em meio às atribulações. E por fim, ele termina dizendo paz sobre Israel. O Senhor termina como um desejo de paz ao povo de Israel, reforçando a bênção sobre os que permanecem fiel. Em resumo, esse salmo é um hino de esperança, segurança, exortação à fé. Lembrando que, independentemente das dificuldades do mundo, a proteção de Deus é constante para aqueles que nele confiam. Que maravilha! Os que confiam, ele começa dizendo os que confiam. É os que decidem confiar. Nós precisamos ter uma fé inabalável. Ainda que as coisas não saiam como nós gostaríamos, nós precisamos manter a fé firme nele, olhando para ele, com os olhos nele. Louvado seja Deus. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão passando por uma luta tremenda, uma luta que está constante, mas que o Senhor está dizendo, mesmo em meio a essa luta, eu estou contigo. Mesmo em meio à angústia, eu estou contigo. Aqui ele quer dizer que você tem que ter firmeza, estabilidade. Porque aqueles que confiam não se abalam. Aqueles que confiam em Deus não são abalados pelas dificuldades, mas eles permanecem fortes, firmes, como os montes de Sião, perdão. Então você precisa manter-se firme, firme, porque ele é a âncora segura. Irmãos, o difícil não é confiar, é continuar confiando em meio às batalhas que a vida nos propõe. Nós temos que se manter firmes, porque nós entendemos e sabemos que Ele é o Deus provedor, o Deus que opera e que faz milagre na nossa vida. Então, eu quero, nesse momento, convidar você para fazer uma oração. Uma oração que vai trazer paz ao seu coração e confiança, esperança e perseverança. Senhor, meu Deus, aqui nesta hora eu quero orar por estas pessoas que vão ouvir essa oração. Senhor, vai tocando nela agora, no seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu espírito. Eu não sei o que essa pessoa tem enfrentado, o que ela tem passado, mas eu sei, Senhor, que Tu as conhece bem. Tu és o Deus que vê o deitar e o levantar. Então, neste momento, o Senhor opere, faça milagre na vida dela. O Senhor visita a vida familiar, a saúde, a vida financeira. Meu Deus, vai quebrando toda corrente do mal sobre essa vida. Pai, toda palavra de maldição, toda palavra de empraguejamento, que o Senhor venha derrubar por terra e lança fora no nome de Jesus. Porque eu creio, Senhor, que teu nome é poderoso, a tua graça é poderosa e tu és rico, Senhor, em misericórdia. Nessa hora vai ter com os enfermos, vai ter com essa pessoa que ora, que chora, que está angustiada, e como um campo de proteção, assim como os montes de Sião não venham a se abalar, que nós também não venhamos a se abalar nas lutas e nas dificuldades. Que nesse momento, Senhor, o Senhor diga para ela que ela não está sozinha, que ela não está desamparada, porque o Senhor é pai de órfão e marido de viúva. O Senhor é o Deus que provê todas as coisas. E nesse momento, aquele que está ansioso, que o Senhor coloque paz ao seu coração. Aquele que está angustiado, que o Senhor venha arrancar essa angústia, trazendo alegria de viver, trazendo prazer e alegria. Porque eu creio, Senhor, no teu poder, na tua misericórdia, na tua graça, porque é poderosa.
E nós estamos aqui declarando a dependência em Ti, Senhor, e que nada de mal venha nos a suceder, porque está escrito na Tua palavra que nenhum mal a sucederá e praga nenhuma chegará na nossa casa. Senhor, que se porventura há uma ação contrária sobre essa vida, derruba por terra agora. Nós neutralizamos e cancelamos no nome de Jesus. Opera, Senhor. Faz a obra por completo. Seja com essas pessoas que vai ouvir essa oração. Porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. E Tu és o Deus que vê e que contempla o que ela tem enfrentado. Dê força a ela. Porque Tu és o Deus especialista em levantar quem caiu. Especialista em transformar a maldição em bênção. Talvez o cenário é de derrota, mas o Senhor transforma num cenário de vitória e de bênção. E você diz amém, graças a Deus. Tome bênção, posse da vitória. Em nome de Jesus, amém? Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.